Eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Esta semana, Regina Facchini conversou com Camila Pierobon, que é cientista social pela UEL, mestra e doutora em ciências sociais pela UERJ. Atualmente, realiza seu pós-doutorado no SEBRAP. A conversa foi sobre sua tese de doutorado chamada Tempos que Duram, Lutas que Não Acabam, o cotidiano de Leonor e sua ética do combate. A partir do cotidiano de Leonor, uma mulher idosa, moradora de uma ocupação no centro da cidade do Rio de Janeiro, Camila analisa as temporalidades e as memórias de dor e sofrimento, a ética e o trabalho do cuidado, a precariedade infraestrutural da moradia e as relações que Leonor e a ocupação desenvolvem com o Estado. Fique agora com a nossa conversa. Oi pessoal, eu sou a Regina Facchini, eu sou antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU e estou aqui hoje com a Camila Pierobon para a gente conversar um pouquinho sobre a tese dela de doutorado. Camila, se apresenta pra gente. Bom, primeiro, boa noite, Regina. Muito obrigada por essa oportunidade de apresentar a minha tese. E como eu já falei em outros eventos que a gente esteve juntas, é muito bom poder divulgar para outro público, para além, das ciências sociais especificamente. Eu acho que essa iniciativa é muito legal. Muito obrigada. Bom, sou Camila Pierobon, sou formada em ciências sociais na UEL, na Estadual de Londrina, no Paraná. Vim para o Rio de Janeiro para fazer mestrado e doutorado. Fiz um mestrado em literatura, que acho que acaba ciências sociais e literatura, acaba guiando um pouco até hoje os meus caminhos na forma de escrever a tese. Mesmo durante o mestrado eu já comecei a fazer um trabalho de campo, sendo assistente de pesquisa da professora Patrícia Birman. No doutorado, então, já fazia o campo e defendi minha tese na UERJ, sob a orientação dela, a quem eu agradeço muito, sim, que é uma pessoa maravilhosa. Então, pra gente começar essa conversa, qual é o caminho que te levou a essa tese? E ela tem um título que tem muito a ver com o conteúdo dela, E que parece meio enigmático quando a gente olha de fora. Eu queria que você contasse também um pouquinho, falasse um pouco desse título, Tá bom, vou falar sim. Bom, antes só de eu entrar nisso, queria deixar bem claro, para todo mundo, que eu fiz essa pesquisa sempre com apoio público, com bolsas, CAPES, depois CNPq, e com possibilidade de estudar fora do Brasil. Estudei em Cambridge e foi uma excelente oportunidade de trabalho, então acho que nesse momento a gente tem que reforçar isso. Esse dinheiro, essa pesquisa é toda feita com financiamento público. Pois bem, meu caminho de pesquisa foi o seguinte: eu estava fazendo já, como assistente de pesquisa da professora Patrícia, pesquisa sobre ocupações de prédios públicos no centro da cidade do Rio de Janeiro, e a gente queria entender, a princípio, quais eram as lutas que as pessoas precisavam enfrentar no dia a dia para conseguir morar no centro, em meio a um crescente de remoções e despejos com o anúncio da Copa do Mundo das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro e os projetos de revitalização. Então a gente fazia uma pesquisa juntas, com 5 ocupações, 4 foram removidas e uma conseguiu o direito ao usufruto do imóvel por 99 anos. E isso, a princípio, nós ficamos muito felizes, porque falando, bom, pelo menos uma ocupação vai conseguir ficar lá, mais ou menos 80 famílias, 300 pessoas. Contudo, 6 meses depois, o Comando Vermelho invadiu e instalou uma boca de fumo dentro do prédio. Invadiu, colocou uma boca de fumo dentro do prédio de um jeito absolutamente violento. A gente escreveu um texto sobre isso no calor da hora, que chamou Um Emaranhado de Casos, está publicado na revista Mana. E aquilo me abriu uma outra oportunidade de pesquisa. Foi um momento super importante na ocupação, porque ela transformou completamente a luta dos moradores, Então, num primeiro momento, enquanto eles estavam lutando para uma melhoria da moradia, num segundo momento, depois da instalação da boca de fumo, os moradores começam a se organizar para tentar, por um lado, retirar a boca de fumo dali, porque era um processo de criminalização para eles, uma possibilidade maior de remoção, e, por outro lado, se proteger no dia a dia, porque a partir do momento que você tem uma boca de fumo na porta da sua casa, a sua casa vira alvo de operações policiais militares, operações de guerra, com tiroteios, granadas, etc. Isso possibilitou com que eu entrasse na vida de algumas mulheres que até aquele momento eu não conseguia entrar. E por quê?
Porque no primeiro momento eu fazia pesquisa junto com moradores que eram também militantes da causa do ativismo pela moradia. Mas eu não conseguia entender a complexidade de problemas que esses moradores enfrentavam e nem os conflitos internos que faziam que tivesse diversos grupos lá dentro que eu enxergava, mas eu não conseguia acessar. Com a boca de fumo instalada, muitos militantes não conseguiram continuar fazendo militância dentro do prédio. Moradores militantes, alguns foram expulsos, outros chegaram a apanhar, outros tiveram que fugir do prédio. E esse momento específico, eu era uma figura feminina, que não oferecia um grande risco, que o tráfico tinha uma fronteira ali, mas o que eu conseguia mais ou menos atravessar não era vinculada a nenhuma militância formal. E logo na sequência, eu entrei na casa de algumas mulheres que antes tinham alguma desconfiança da minha pessoa, exatamente por eu sempre andar com um grupo específico de moradores, que eram os moradores militantes. E aí eu acabei entrando na vida de algumas mulheres idosas que vivem nesses lugares e que tentavam organizar uma luta para tirar o tráfico da porta das suas casas. Só que é uma luta que é muito silenciosa, porque ela de fato pode ocorrer em risco de vida. Nesse caminho eu fui entrando na vida da Leonor, que é a personagem principal da minha tese, e ela me abriu um portal gigantesco de problemas que as pessoas precisam enfrentar na sua vida cotidiana. E antes de eu entrar exatamente nesses problemas, então eu vou te explicar o título. Sim, porque isso leva ao título. Exatamente. Então, meu título é Tempos que Duram, Lutas que Não Acabam, o cotidiano de Leonor e sua ética de combate. Esse título foi um presente quase que a Patrícia me deu. Depois de terminar de ler a tese, assim, ela me deu alguns formatos, assim, não, como que a gente tem que pensar uma forma que a gente valorize as diversas temporalidades que você trabalha na tese, né? Passado, presente, projetos de futuro. Lutas que ela vai enfrentar o tempo inteiro, né? Desde que nasceu, como vocês vão ver, durante sua adolescência e provavelmente até o momento da sua morte. Cotidiano, que é aquilo que me interessa, olhar na vida das pessoas, né? E aí eu também sempre gosto de olhar para a força e para a agência dessas pessoas, por isso eu trabalho com sua ética de combate, porque ela é uma combatente, né, nesse mundo que aí eu vou explicar mais pra frente um pouquinho, que é esse viver em sessão ordinária. Uhum. Qual você acha, assim, que é a contribuição que a tua tese traz para o campo, né? Aliás, ela cruza vários campos, para esses campos nos quais a tese se insere. Como é que ela se diferencia de outros trabalhos nos estudos de gênero, de interseccionalidade, os estudos sobre periferia, os estudos urbanos, estudos sobre envelhecimento também? Eu gosto muito de uma antropóloga indiana que se chama Veena Das, né? E ela tem nos instigado a olhar e a estudar a vida cotidiana das pessoas a partir do que as pessoas colocam como um problema. Então, se no primeiro momento eu entrei no campo pensando em estudar a luta dos moradores pela moradia, através dessa luta pública contra o Estado para exigir a sua moradia, melhoria de moradia, acompanhando o dia a dia dessa mulher com o passar dos anos, eu fui vendo que a luta para a moradia era muito maior do que aquilo que eu podia imaginar. Então, outras coisas passaram a fazer parte dessa pesquisa. Por exemplo, né, olhar para o dia que chega ou não chega a água potável, para o dia que falta a luz e queima um eletrodoméstico por conta da instabilidade, para as tentativas, por exemplo, de privatizar a SEDAI no Rio de Janeiro e os efeitos que isso tem dentro da ocupação. O que é a SEDAI? A SEDAI é a companhia que fornece a água né, do Rio de Janeiro, e ela está no processo de privatização, e isso tem efeito direto na vida das populações pobres, tanto pelo aumento do preço, quanto pelas pessoas já viverem numa instabilidade. Então eu comecei a tentar entender o que significa ser uma mulher idosa, pobre, que mora no quarto andar de um prédio, cuja portaria é dominada pelo Comando Vermelho. E aí eu olhei e falei, bom, eu acho que eu vou ter que sair da minha zona de conforto, não trabalhar com os temas que necessariamente me interessam, mas começar a ver a vida dela e a partir do que ela chamava a minha atenção para o que era importante. Nisso, eu comecei a entender que as suas memórias de família eram fundamentais para a gente entender como ela vive a vida hoje e por que essa senhora desconfia de tantas outras pessoas ao seu redor. Ela vem de uma família, ela teve 3 irmãos, né? Pai e mãe. O pai, como vocês vão ver, né, foi matador de polícia, como ela mesma me fala.
A mãe apanhava muito desse pai. O pai que estuprava a filha mais velha, teve uma filha com a filha mais velha. O irmão mais novo dela, né, que chegou a bater nela muitas vezes. Então, assim, são várias formas de relação de família, várias memórias que estavam marcadas na vida dela, que ela não se esquecia e que o tempo todo era acionado no presente para me justificar alguma coisa do que estava acontecendo. Inclusive a relação com a própria pesquisadora, Exatamente. Né? Você começa a tese falando dessa situação, de que o pai estuprava a irmã mais velha e ameaçava que ia estuprá-la, e que ela dormia com uma faca embaixo do travesseiro. Exato. E que isso tinha a ver com a tua relação com ela. Exatamente. Ou com como ela estabelecia essa relação. Exatamente. O que ela queria me mostrar, assim, tipo, olha, Camila, você está entrando na minha vida, a minha vida não é fácil, é isso aqui que você quer encarar? Então, ela acabou me mostrando muito, né, dessas memórias de violência que fazem a vida dela, a vida cotidiana dela, estão enredadas no presente. Então, uma das contribuições que eu acho que é interessante é trabalhar a memória não necessariamente fixa dentro dos estudos de memória, né? Mas mostrando que as próprias formas como as pessoas significam a violência urbana hoje, elas estão vinculadas a todo um processo, uma temporalidade e outra que faz a vida delas, né? Então, vou dar um exemplo para vocês verem, assim. Eu acompanhei o primeiro assassinato de um morador do prédio onde a Leonor mora pela polícia militar. Esse assassinato foi muito difícil, porque eu já fazia pesquisa há muitos anos ali e esse jovem foi morto em 2017. Eu vi no Facebook que isso tinha acontecido, o vídeo do corpo do rapaz circulou pela internet e eu liguei para saber como os moradores estavam, especialmente como a Leonor estava, e aquele caso específico foi muito dolorido, porque foi quando ela lembrou que a sua filha foi torturada pelo BOP, foi presa, foi obrigada a raspar os cabelos dentro da prisão, sofria ameaças dentro da prisão. Então, como que um evento que acontece no presente remete as pessoas a pensarem, reativa, né, as memórias de dor que não ficam, e aí com a Venadas que eu já trouxe antes, não ficam enterradas num corpo individual, mas está produzindo todas essas relações, né? Então, um jovem morto pela polícia trouxe de volta as memórias de dor e de sofrimento que ela viveu quando a sua filha foi torturada por policiais militares. Então, assim, trazer presente, não ficar presa no presente, né, no que acontece agora, mas trazer todas essas trajetórias, essas histórias, as formas como o passado são acionados no presente, eu acho que é interessante para a gente complexificar tanto os estudos de memória quanto os estudos de violência urbana. Isso eu acho que é um caminho. E trabalhar com a vida cotidiana das pessoas é muito legal, porque você vai descortinando tantas coisas que você não imaginava e você tem que sair, como eu falei antes, da sua zona de conforto, procurar bibliografias para tentar entender o que está acontecendo de uma forma analítica, né? Porque eu fui, por exemplo, obrigada a entrar em estudos de religião, né, nos estudos de gênero, como você colocou, em estudos de infraestrutura urbana, em estudos sobre envelhecimento, adoecimento, alimentação, exatamente porque a vida das pessoas é tudo isso. Elas estão vivendo, elas vivem, no caso que eu estou trabalhando, né, em exceção ordinária, e o tempo inteiro as pessoas fazem a sua vida acionando, inclusive, né, como você colocou, o acesso às instituições de Estado, acesso às políticas, né, de saúde, de segurança, de escola. Então, tudo isso está fazendo a vida das pessoas, e a minha pergunta era: eu vou continuar trabalhando através de caixinhas específicas, né, ou eu vou encarar que a vida das pessoas é assim e sou eu que vou ter que ir atrás e tentar demonstrar a complexidade de problemas que as pessoas que vivem a vida em exceção ordinária precisam enfrentar. Então eu acabei escolhendo um caminho de pesquisa que é tentar mostrar para o leitor essa quantidade de problemas que faz parte da vida cotidiana das pessoas. No caso específico de uma mulher idosa que cuida de uma outra mulher idosa também. E como é que você organizou tudo isso na tese? Camila, conta pra gente o caminho da tese. Então a minha pergunta é, eu tenho uma quantidade de problemas gigantescos para mostrar, eu não vou conseguir mostrar tudo. Eu acompanho a vida de Leonor desde 2013 até o momento, ou seja, e com bastante frequência. Então é muito difícil, eu não ia conseguir falar, contar, nem era a minha pretensão, o que é a vida dela, né? Então eu tive que escolher alguns temas que gritaram durante esses anos de pesquisa com ela.
Então, por exemplo, o primeiro assassinato de um morador do prédio, que é o que eu trato no primeiro capítulo, ele foi vivido, né, por várias das mulheres que têm essa marca na família de pessoas mortas ou desaparecidas ou assassinadas. Então ele foi vivido tanto coletivamente no prédio, você ter o primeiro morador assassinado é muito difícil, e quanto individualmente, porque as pessoas passam a reviver as histórias delas. Então é uma dor ao mesmo tempo coletiva e individual. Então isso que eu quis mostrar. E como isso também se relaciona com os processos de conversão religiosas, como é que as pessoas vão acionar a religião para voltar a viver sua vida, como é que os percursos e trânsitos religiosos é muito importante, né, para a gente entender como as pessoas estão fazendo a vida cotidiana e encarando essa quantidade de problemas que elas precisam enfrentar. Então eu fiz os 2 primeiros capítulos mostrando essas memórias que ela foi mostrando para mim com o passar dos anos, mas já tentando entender como as pessoas voltam a reabitar o cotidiano após a experiência da violência. Então, acho que esse é o mote central dos 2 primeiros capítulos. Assim. Então, elas passam por muitas dores e, ao mesmo tempo, continuam vivendo. Então, o que faz com que elas continuam vivendo? Né? Então, é um pouco isso que eu quis trazer. E aí, né, às vezes um abraço, um choro com uma amiga, uma lágrima lá, ou um processo de conversão é justamente que vai dar essa liga para as pessoas continuarem vivendo nesse mundo de devastação, e aí nos termos da venadagem de novo. Depois, assim, eu queria encarar uma coisa que aconteceu, porque a Leonor passou, no mesmo ano que o tráfico invadiu, foi 2013, né, a casa dela, a porta da casa deles, ela também buscou a sua mãe para morar consigo. Então, e aquilo transformou a vida da Leonor em pelo menos 2 planos, né? A sua casa passou a ser controlada por grupos masculinos armados, por um lado, e por outro, o seu dia a dia foi completamente transformado, porque se antes ela trabalhava como ambulante, vendia tapioca, faxineira, etc., agora ela tinha uma senhora idosa de 80 anos na sua casa, cega, com cataratas, com Alzheimer avançado, que precisa de cuidado constante dentro da sua casa. Então foram 2 transformações muito importantes na vida dela, e também como essa relação de cuidado com a mãe se insere dentro das relações de família. Então eu quis mostrar um pouco, então são 3 capítulos, eu não vou descrever todos, porque quando vocês verem vocês vão ver que é bem interessante, eu acho. Para a gente entender, né, o que significa cuidar de alguém doente nessas condições. Né? Um salário mínimo, como vou repetir de novo, mas num prédio, sem elevadores, com alguém que não anda, quando às vezes você não tem acesso à água potável. Então, como que as pessoas estão fazendo as suas vidas nesses pequenos detalhes, né? Ao mesmo tempo olhar eu gosto, como eu já falei outras vezes com você, né, de trabalhar uma duração um pouco mais longa para a gente conseguir perceber os processos corporais, o acúmulo de adoecimento ou acúmulo do cansaço, o acúmulo da quantidade de conflitos, o que significa a vida cotidiana é o acúmulo de muitas, volto ao título, né, de muitas lutas que nunca acabam, né? Então eu acho assim que trabalhar a experiência de cuidado, né, olhando tanto para as instituições de saúde, né, as dificuldades de acesso a certas instituições, dentro da casa, da dinâmica doméstica, mas também com as relações de família, para mim foi muito interessante, e eu acho que abre um outro campo, porque não dá para descolar esse cuidado da violência urbana. E vou dar só um exemplo para vocês verem, assim, por exemplo, que é quando tem uma operação policial com bomba, com gás lacrimogêneo, com gás de pimenta na porta da casa dessas pessoas, e você tem uma pessoa com Alzheimer e cega que começa a passar mal, né? Então, assim, e que significa cuidar de alguém nessas condições. Então, era isso que eu queria mostrar. E aí, voltando para essa coisa da contribuição, eu acho que a gente tem pouca pesquisa sobre os cuidados mais íntimos das pessoas, uma com as outras, nas classes populares, entendeu? Então, como a gente cuida de um corpo doente em meio a tiroteios, assim. Muitas vezes o estudo de violência urbana acaba encobrindo outras coisas que estão acontecendo ali embaixo, né, dele, que a gente acaba não vendo, porque aí, eu vou voltar de novo na Venadada, ela fala, muitas vezes as grandes violências não mostram as pequenas que estão acontecendo todos os dias na vida cotidiana das pessoas, né? Então a gente acaba vendo isso, a morte muito forte, mas a gente não acaba vendo como é que as pessoas estão vivendo nesses espaços. Então é muita força na morte e pouca força nessa vida vivida em situação precária.
E tem uma outra coisa que eu acho que é uma contribuição bem legal do teu trabalho, que eu gosto muito particularmente, que é, assim, é uma necessidade dos estudos sobre envelhecimento, entender um pouco mais essa questão do envelhecimento avançado, dos cuidados no envelhecimento avançado, né? Eu acho que você, assim, a tese traz contribuições muito bacanas a esse respeito. Pois é, isso... Quando eu fui fazer, né, essa busca bibliográfica, eu li bastante coisa mesmo sobre cuidado, né? Quando eu percebi essa lacuna de trabalhar exatamente o cuidado nas classes populares de idosos, né? E o cuidado íntimo, por um lado. E, ao mesmo tempo, você até que me alertou uma vez sobre isso, sobre o cuidado de pessoas que estão no fim da vida, né? Que muitas vezes são difíceis de serem trabalhados exatamente porque a gente sabe que logo na sequência pode acontecer a morte e não é fácil lidar com isso. E também tem questões éticas que a gente precisa lidar, né, para trabalhar com esse tipo, né, de relação de adoecimento e cuidado, vida e morte. Mas felizmente assim, a Leonor me deu bastante dessa abertura com o passar dos anos, né, mas também por uma relação de engajamento que eu tive muito forte na vida dela. Assim. Então eu acho que vale a pena a gente olhar para esse cuidado, porque às vezes o cuidado, esse envelhecimento e essa doença, esse fim da vida, ele pode se prolongar por muitos anos e acaba afetando, como afeta, né, a vida desses cuidadores que acabam também adoecendo. Então, às vezes a morte ela não é rápida, ela é lenta, né? E o fim da vida não é um tempo curto, é longo. E isso acaba se sobrepondo na vida desses cuidadores, que aí é o que eu defendo, que a gente tem que prestar bastante atenção no adoecimento dos cuidadores também, né? Eu acho que é isso. E aí tem a terceira parte. E aí vai vir a terceira parte, que assim, que é uma parte que eu tenho gostado cada vez mais, né? Não necessariamente da tese eu acho muito legal, mas tem aberto para olhar o que é o urbano a partir das etnografias, das infraestruturas que fazem as cidades, né? Isso é muito legal porque ela permite a gente pensar tanto a temporalidade, que é algo que me interessa, né? Tá até no título, Tempos que Duram. Então tem uma temporalidade da infraestrutura para a gente pensar as produções de desigualdades, né? Se a gente pensa o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, são tubulações de água construídas há mais de 100 anos. Um período do Império, da República, né? Que já foi construído produzindo uma desigualdade urbana e não é tão difícil você mudar assim. Então, tem vários estudos recentes falando sobre a África do Sul, sobre Índia, sobre acesso à água potável, a transporte, energia elétrica. E quanto mais eu li essa literatura, mais eu olhava para o trabalho de campo que eu tinha feito, para as minhas anotações, e eu via a importância de como, por exemplo, o acesso à água potável é fundamental para a gente entender as relações sociais nas classes populares especialmente, né? Mas para a gente entender as desigualdades que estão sendo produzidas na cidade hoje. Então, por exemplo, a gente não pode tomar como garantido que as pessoas têm água em casa, porque não é verdadeiro. Ao mesmo tempo, a gente precisa ver como é que elas estão construindo isso que me interessa. Gênero, raça, desigualdade, pobreza, e a água constrói isso. Assim. Então, por exemplo, o prédio onde eu fiz a pesquisa, o tráfico de drogas fez uma obra que estava roubando água do prédio. E aí isso mudou completamente a vida também das pessoas, porque elas começaram a pagar mais caro para a água. E são pessoas para quem R$8 faz muita diferença, e de repente a água passou a ser R$12. E aí isso transforma a vida econômica das pessoas dentro da casa, especialmente a vida das mulheres, que são elas que vão fazer a sua casa o lugar de trabalho. A grande maioria dos homens vão trabalhar também no mercado informal, mas fora de casa, e as mulheres vão fazer quentinhas, as mulheres vão cuidar de outras crianças, as mulheres fazem da vida doméstica o trabalho. Então você ter, por exemplo, um grupo masculino armado, como é muito comum no Rio de Janeiro, né, com os milicianos que têm mais visibilidade em relação a isso, você controlar a vida doméstica através das infraestruturas é controlar a vida das mulheres. Então olhar a infraestrutura é olhar para gênero, é olhar para a desigualdade, é olhar para a produção racial das cidades, né? Então isso tem me ajudado demais, é um tema que eu tenho me debruçado bastante para tentar entender a partir de outros caminhos, né? Que tipo de problemas as pessoas enfrentam no seu dia a dia. E a água potável, a energia elétrica são duas questões bastante importantes.
Ao final do teu trabalho, você fala sobre políticas que fazem viver de forma precária. Queria que você falasse mais o que é isso em relação à tua pesquisa. Bom, aí assim, eu tô meio que, talvez acho que jogando um pouquinho, tentando provocar um pouco, porque eu tenho a impressão de que muitas das pesquisas estão focadas, né, na produção da morte nas cidades, né? As pesquisas sobre violência urbana. Isso nos coloca um repertório, né, uma quantidade de conceitos que tem sido bastante trabalhados. Então, nós temos essa ideia, né, muito forte, né, de sobrevivência, de resistência, né, aos diferentes processos, de resiliência. E isso me incomodava um pouco a partir do que a própria Vena Das fala, que ela fala assim, olha, as pessoas não têm condições de resistir o tempo inteiro, de sobreviver o tempo inteiro. A gente precisa ver, de fato, como elas estão construindo o seu cotidiano, que sim, inclui resistência, sim, inclui sobrevivência, mas a gente precisa deixar essas palavras para serem usadas em momentos mais precisos. Então as pessoas não sobrevivem todos os dias. O que a Vena Das fala é que todos os dias elas precisam reabitar a sua vida, né? Elas precisam construir nos menores detalhes, que pode ser, como eu falei no começo, né, num abraço, uma produção de solidariedade micro ali após o assassinato de uma pessoa, pode ser um processo, como a própria Leonor fala, né, para ela cozinhar, fazer uma boa comida, é construir a sua dignidade, tá? Então é um lugar onde ela dedica para se construir a dignidade, mas ao mesmo tempo a gente tem processos de sobrevivência, então ela sobrevive a alguns tiroteios, ela resiste aos processos de remoção, mas ela não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então era o que eu queria olhar para a produção da vida, ao invés da produção da morte. E olhar para a produção da vida significa olhar para outros repertórios, outro vocabulário, e não necessariamente ficar preso, né, nesses, que é o que tem marcado, eu acho, muitos estudos urbanos, e eles acabam escondendo como as pessoas vivem as suas vidas todos os dias. E eu acho que tem um segundo ponto, né, que foi muito forte, que foi a ideia do Agamben, em que ela pautou muito, que é a ideia de exceção, né, o tempo todo exceção. Claro que as pessoas estão sendo violadas o tempo inteiro, né, só que essa exceção não é uma suspensão por completo a partir do meu ponto de vista, né, mas aí é o que eu chamo na tese de exceções ordinárias, né, que são vividas todos os dias e reabitadas o tempo inteiro pelas pessoas, né. Então, como é que as pessoas estão vivendo com sobrevivência, com resiliência, dentro da exceção, mas ao mesmo tempo fazendo as suas vidas com amor, com carinho, com dignidade e com muita luta. Era isso que eu queria mostrar um pouco nesse trabalho. Tem um outro lado aí, Camila, que é pensar em fazer viver de modo precário. Me lembra de biopolítica e de necropolítica e me lembra de políticas públicas, né? Você tem aí uma pesquisa na qual as políticas públicas que operam no cotidiano dos sujeitos todas aparecem. E como você tem narrativas além do acompanhamento por um longo período, essa ênfase que você dá na temporalidade te faz também, te dá a possibilidade de olhar para processos de mudança, porque você tem o sujeito, né, no caso Leonor, te contando sobre os processos de saúde dela, da mãe dela, de pessoas da família, e isso, por exemplo, te permite olhar para processos de transformação nas políticas públicas de saúde. Sim. E como elas afetam a vida dos sujeitos, né? Exatamente. Numa extensão temporal que é bastante interessante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Dessa possibilidade de olhar para as políticas públicas urbanas, né? A política de segurança, a política de saúde e como é que isso se articula ou não com os conceitos como biopolítica ou necropolítica. Uma das minhas preocupações, né, como você viu, é justamente ver como é que as diferentes políticas em diferentes momentos da história do país estão vivas e fazendo os corpos das pessoas hoje, né? Ele não está tão desenvolvido na tese, mas está num outro trabalho que você tem acompanhado, né? E aí, assim, então, mas da onde eu estou tirando isso, né? Estou tirando de uma ideia de corpo político que vai falando assim, a gente precisa olhar para as pessoas, porque o corpo das pessoas nos fala muito. Então, o
que tem nos corpos das pessoas que nos permite ver a inscrição dessas políticas nelas, né? Então, vou antecipar um pouco do que eu estou fazendo agora. Então, quando eu quis olhar o corpo dessas mulheres, uma pessoa que nasceu na ditadura, teve ou não acesso a um sistema público? No caso, não tiveram. E o que aconteceu, né? Aconteceu uma perda de dentes. No período da redemocratização, sem acessar nem o sistema público, nem o sistema privado, não tinham condições para isso, ficou cega por cataratas, né? Então, são várias marcas nos corpos das pessoas que são produzidas ao longo do tempo e que estão agora fazendo o presente neste momento, que é o que eu acho fundamental a gente prestar atenção. Então, você consegue marcar uma temporalidade dessas políticas a partir do corpo presente hoje, né? Então, narrar as histórias corporais, narrar as histórias das doenças que estão fazendo esses corpos, e quem fala é a Benadas também, é a gente olhar, né, para essa... como instituição e família estão produzindo esse corpo hoje, né? Então, são histórias que duram, tempos que duram, por exemplo, exatamente como o passado também constitui o presente, né, através dessas políticas, no caso eu falei da de saúde. E também na tese eu também não trabalhei direito exatamente, mas a sua pergunta me fez pensar, né, nas políticas urbanas e de habitação, né? E aí, olhando retrospectivamente para o trabalho, né, a gente pode ver, eu faço uma trajetória de todas as mudanças que ela fez. Quando você coloca um lixão do lado da casa, a casa desvaloriza que ela morava na Zona Oeste e precisa ir para o centro da cidade, mas ao mesmo tempo um conflito com o filho, um conflito com o irmão. Então é isso, como instituições políticas e família, né, estão produzindo as pessoas em conjunto, né? Então eu trabalho elas mais em conjunto do que em separado. Só que as pessoas acessam todas essas políticas, né? E aí eu acho que é uma forma de pensar Estado, antropologia do Estado, a partir de uma outra temporalidade. Eu acho que ela é interessante, né, para a gente também, de novo, e aí eu vou voltar para o que eu já falava de infraestrutura, que é o que me interessa, né? Como as desigualdades continuam sendo produzidas, né? E aí não só no presente, mas como esse passado está constituindo o presente o tempo inteiro. Então a gente precisa complexificar o que significa desigualdade, e o que significa pobreza, o que significa viver nessas condições, tentando entender as diversas temporalidades que estão produzindo corpo, que estão produzindo subjetividade. E aí, como esse é um tema para mim fundamental, né? Aí isso eu consigo trabalhar memória, consigo trabalhar infraestrutura e eu consigo trabalhar as políticas de saúde, de habitação. Então eu acho pensar a temporalidade das políticas muito amarrada em como as pessoas acessaram isso ao longo da vida, eu acho que ajuda a gente a entender, né, a precariedade hoje. Eu fico pensando só também nas políticas de segurança, né? Porque como a questão do tráfico atravessa a tese inteira, né? Atravessa a vida da Leonor o tempo inteiro, da família dela o tempo inteiro, né? E você tem esse território, você tem um jeito de dizer que ele é um território que tem muitos homens armados, não é isso? Então tem as pessoas ligadas ao tráfico, as milícias e a polícia, né? Ali. E a polícia é Estado, é política de segurança pública, né? Então eu queria te ouvir só um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. O que eu ouvi, assim, na verdade, foi uma coisa muito interessante, porque tanto a política de segurança quanto as de saúde se cruzaram na vida de Leonor no mesmo ano, né? Foi em 2013 que o tráfico invade a casa dela, é em 2013 que ela busca a mãe dela com mais força. Óbvio que todas elas estão atravessando a classe popular, né, saúde e segurança, mas na vida específica da Leonor, o acesso às instituições de saúde, às políticas de saúde, entender como é que a saúde se faz na cidade, se deu junto com essa política de segurança que é, como a gente tem falado, né, uma política de extermínio. Então, você tem, por um lado, e aí eu vou trazer aquilo que você me perguntou antes, a ideia de necropolítica convivendo com uma ideia de biopolítica ao mesmo tempo, né? Então, você tem um processo de saúde, a gente teve uma expansão de SUS muito importante, as pessoas tiveram mais acesso à saúde, é um fato. Eu vi um dado recentemente que 75% dos idosos brasileiros usam exclusivamente o SUS como acesso à saúde, então por isso ele é fundamental. Então você tem um lugar para você buscar a vida, a recuperação da vida e ao mesmo tempo essa política de extermínio se fazendo no mesmo território, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque justamente, né, trabalhar separado não permite, uma coisa esconde a outra.
enquanto elas estão se fazendo ao mesmo tempo. E quando eu fiz pesquisa dentro de hospitais, junto com ela, acompanhando essas mulheres em hospitais, eu vi muita coisa que eu acho que precisa entrar nas agendas de pesquisa. Então, hospitais onde um grupo de tráfico domina a região, não pode entrar gente de outra região. Agentes de saúde que muitas vezes ficam em meio a tiroteios na cidade do Rio de Janeiro. Você consegue encontrar em várias reportagens médicos que foram sequestrados para cuidar de alguém que foi baleado e não pode ir para o hospital porque senão será preso. Então eu acho assim, que a gente precisa pensar saúde e segurança juntos. E eu acho que tem sido urgente a gente começar a sair, né, dos nossos paradigmas e das nossas caixinhas assim, e tentar juntar, porque esse quebra-cabeça está difícil de ser encarado. Mas a gente está precisando encarar, e eu acho que isso é uma agenda, colocar saúde e segurança juntos. Camila, e pra gente ir encaminhando pro final, o que vem de novo por aí? O que está te interessando nesse momento? Você está lá no SEBRAP, está fazendo pesquisa. Isso. O que está te interessando? Olha, hoje o que me interessa, assim, eu tenho um projeto de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo lá no SEBRAP. Eu estou mudando um pouco o olhar das mulheres idosas moradoras da ocupação para as mulheres mais jovens, né? Então, eu acompanhei também durante os anos algumas meninas mais jovens na faixa dos 20 anos que passaram por algum tipo de violência, seja ela sexual, física, agressões de diversos tipos. A minha crítica é o quê? Vou tentar ser breve assim, mas vamos lá. Muitas das pesquisas que estão lidando com as violências, elas acabam isolando um tipo de violência específica sobre as mulheres. Então você tem os estudos de violência doméstica, você tem os estudos da violência do tráfico ou da polícia sobre as mulheres, você tem os estudos, enfim, vários diferentes. O que eu estou vendo, acompanhando a vida dessas mulheres jovens, é que elas estão acontecendo em cima dos mesmos corpos, né? Então eu acompanho, por exemplo, o caso da Mia, que é uma outra personagem que mais pra frente vai aparecer, não aparece na tese, mas uma hora eu vou escrever sobre ela, que foi espancada por jovens do tráfico. Foi super delicado, porque para você chamar uma ambulância em área de tráfico é super delicado. Uma amiga chamou a ambulância. Como ela era acusada de ser prostituta, foi espancada no útero, na vagina, ficou muito tempo internada, foi para casa dos pais, o pai não aceitava, bateu também na filha. A filha precisou voltar para o prédio, mas o garoto do tráfico que bateu nela ameaçou de morte. Ela precisou arrumar várias estratégias para conseguir voltar para sua casa. Então, eu estou querendo olhar para o que tem acontecido com as mulheres jovens que têm o corpo sexualizado e que vivem em territórios controlados por grupos masculinos armados. Assim, é isso que eu estou olhando. Porque muitas, por exemplo, tem o caso de invasão de policiais nas casas das pessoas na hora que as garotas estão tomando banho, ameaçam ou estupram. O tráfico também faz isso e muitas vezes os pais também. Então, assim, elas acabam tendo que atravessar todas essas violências masculinas no dia a dia. E aí eu acho que trabalhar nas caixinhas não permite a gente ver esse problema grave que elas estão enfrentando. Assim. Então esse é o que eu estou trabalhando agora. Contudo, eu também presenciei ano passado, não presenciei localmente, né? Eu acompanhei as narrativas do primeiro morador do prédio que foi morto pelo tráfico. Então eu também agora quero acompanhar isso. E ele foi morto justamente por acusado de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos, o que nunca ninguém comprovou, mas foi morto a paulada. Então eu quero trabalhar muito como essa sexualidade considerada errada é justamente o ponto-chave para diversas agressões, né, nesses locais. Eu queria te perguntar, você quer falar de mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. Eu quero agradecer. Você foi muito clara do meu ponto de vista. Você quer fazer alguma propaganda? Quer fazer alguma indicação? Esse é o momento. Não pensei nisso, sim. Então eu queria convidar vocês para conhecer o trabalho. É um trabalho que eu fiz com muito carinho e eu tentei fazer de uma narrativa, como eu falei no começo, né, que eu sempre trabalhei e continuo lendo muita literatura, justamente para tentar
atingir um público que não seja necessariamente de ciências sociais. Então eu tenho uma preocupação estética mesmo com os textos, para que eles consigam atingir outras pessoas. Então vocês vão ver que não é um texto... É um texto que tem muitas histórias, e é justamente as histórias que eu trago para a gente conseguir entender a complexidade. Então vocês não vão achar aquele texto cheio de conceitos e tal. Não, mas esse é um texto que eu vou trabalhando os conceitos junto com a história das pessoas. Então eu acho que dá para entender um mundo que a gente não conhecia. Eu acho que isso traz uma novidade. A gente conhece um mundo muito bem complexo e difícil, mas muito interessante, e que mostra assim, que para a gente pensar os problemas sociais hoje tem que ser de uma forma muito complexa, assim, não tentar soluções milagrosas, mas pensar de forma mais profunda para propor, né, soluções para problemas bem graves que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Eu acho que a gente podia aqui falar de muitas outras coisas. A gente podia falar de ética, a gente poderia falar do processo de escrita, sobre isso tudo, né? Eu espero que a gente tenha, que você em algum momento tenha outras coisas para trazer pra gente poder aprofundar mais esses pontos, porque agora o nosso tempo já tá dando, mas eu queria te agradecer enormemente, né, pela oportunidade de mais uma vez poder dialogar sobre o teu trabalho. É um trabalho que eu gosto muito. É um trabalho que dialoga muito com vários dos meus interesses, as questões de violência, interseccionalidade, pobreza, sofrimento, esses processos que a gente pode chamar de subjetivação, ou de voltar a habitar um mundo devastado pela violência. Eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. Até a próxima. Até. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.